Olá, boa tarde. Eu me chamo Andressa Oliveira, tenho 26 anos e vou contar um pouco da minha história dentro da organização das Testemunhas de Jeová e o que me levou a sair de lá. Eu comecei a estudar com as Testemunhas de Jeová em 2015, em junho de 2015, e quando foi em agosto de 2015, eu logo comecei a frequentar as reuniões. Nesse mesmo ano eu participei de uma assembleia e a assembleia me chamou bastante atenção pelo exemplo dos irmãos, pela história de vários irmãos. E comecei a ter meu estudo regularmente, né? Comecei a frequentar o estudo regularmente, a frequentar as reuniões. Logo comecei a participar de adorações em famílias com a família da minha antiga instrutora. E isso tudo. Comecei a participar de algumas recreações também. E logo que eu comecei a frequentar as reuniões regularmente, elas logo começaram a opinar sobre minhas roupas. Que as minhas roupas tinham que ter um comprimento maior, que eu deveria usar roupa que não mostrasse o meu ombro, isso e aquilo. Até aí tudo bem, é norma da igreja, isso, aquilo, padrão, até aí o momento tudo bem. Mas só que como eu tinha vindo de um lar evangélico, eu tinha nascido na igreja evangélica, em berço evangélico, muitas coisas do que eles me falavam sempre ficavam matutando na minha cabeça. Eu perguntava deles tudinho, mas eles sempre tinham uma resposta. Aliás, eles sempre têm uma resposta. E tá, até aí tudo bem. Quando comecei a participar, quando foi no ano de 2017, eu precisei trocar de congregação. Eu troquei de uma congregação para um bairro mais distante da outra congregação. Então, pela distância, eu tinha que trocar de congregação. Conversei com a minha instrutora, ela me pediu para me procurar uma congregação que ficasse próxima. Eu achei a congregação, nós viemos, conversamos com os anciões, logo ele me apresentou outra pessoa que ia me dar um estudo. E tudo bem, até aí tudo bem. Comecei a frequentar as reuniões regularmente também nessa nova congregação. Comecei a fazer amigos nessa nova congregação. Aí, tá. Quando foi no ano de 2018, eu precisei trocar de instrutora, porque a minha instrutora, ela ia fazer uma viagem, ela não ia mais poder dirigir meus estudos. E eu precisei passar para outra irmã. Essa irmã que me passaram, ela era um pouco mais rígida. Era uma irmã pouco mais rígida, vamos dizer assim, né? E ela começou a me tratar mesmo na rédea. Era a roupa sem ser abaixo do meu joelho, não poderia estar mostrando roupa para estudo, eu deveria usar roupas assim também. Eu tinha que marcar meus estudos e quando eu não conseguia marcar meus estudos, ela perguntava o motivo, isso e aquilo. Tá. Até aí tudo bem. Conheci novos irmãos, ela me apresentou novos irmãos. E aí comecei a ver a alegria deles de sair pro campo, as fotos. E eu também queria sentir aquela alegria que muitos falavam e eu via também. Então, quando foi em junho de 2018, eu me inscrevi para a escola do ministério. E 2 semanas depois, eu recebi minha designação e fiz o meu primeiro discurso. O tema do meu primeiro discurso era sobre casamento. Eu tinha que montar uma cena sobre um casamento, sobre porque a mulher tem que respeitar o marido, isso e aquilo. Fiz a minha primeira parte com a minha instrutora, tudinho. E quando foi em agosto do mesmo ano de 2018, eu conversei com a minha instrutora e falei que eu queria sair ao campo. E perguntei dela o que eu teria que fazer para me sair ao campo. E ela falou que eu deveria começar com os anciões, passar por uma nova consideração. Até aí tudo bem, aceitei, beleza. Estudei para consideração tudinho, revi os pontos, li os textos, conversei com a minha antiga instrutora.
que ela me aconselhava, como é que eu deveria ir, isso e aquilo, até porque com a minha nova instrutora eu não tinha essa liberdade de conversar, porque para ela era tudo muito rígido. Então eu tinha que procurar as minhas coisas, procurar as respostas, isso e aquilo. Conversei com a minha antiga instrutora, ela conversou comigo, ela me deu conselhos, isso e aquilo. Chegou o dia da consideração e eu passei, eu fui aprovada, como eles falam, né, para mim sair no campo. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, eu saí ao campo pela primeira vez. Aquela alegria, todo mundo me parabenizando, minha instrutora muito feliz, foto pra lá, foto pra cá, isso e aquilo. Tá bom. Aí começou a cobrança pelo batismo. Quando é que tu vai se batizar? Ainda não se batizou? Tu já é batizada? Nem parece que tu é uma estudante, nem parece. Parece que tu já é batizada, isso e aquilo. Aí tudo bem. Aí começou aquelas cobranças. E eu peguei e fiquei o ano de 2018 todinho. Quando foi em novembro de 2019, a minha melhor amiga de dentro da congregação, né, que eu tinha feito ela dentro da congregação, até o momento era a minha melhor amiga, se batizou em novembro de 2018. Aquela felicidade, ela me falou que era o dia mais feliz da vida, isso e aquilo. Tá. Até o momento eu não me sentia preparada para um batismo, até porque, pra mim, desde pequena, batismo só era uma vez na vida. E eu já tinha me batizado na igreja Assembleia, então eu não queria me batizar no Testemunho de Jeová, porque na minha mente a pessoa só se batiza uma vez. Tá, início, conversa aqui, conversa ali, conversa aqui, pressão daqui, pressão dali. Quando foi em março de 2019, dia 24 de março de 2019, eu me batizei. Na Assembleia Seja Corajoso, eu me batizei. E pra mim não foi o dia mais feliz da minha vida. Eu queria desistir do batismo um dia, mas a minha instrutora conversou comigo e falou que tinha muitos irmãos que estavam me esperando, que ela já tinha conversado com alguns irmãos, tinham falado isso e aquilo, e me batizei. Meio forçado, mas me batizei. Tá bom. E não foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não chorei de alegria, eu chorei de tristeza. E no mesmo dia que eu me batizei, no dia do meu batismo, quando eu cheguei da Assembleia, a minha mãe me chamou para ir para um culto e eu fui para esse culto. No mesmo dia do meu batismo, então eu poderia ter sido desassociada no mesmo dia do meu batismo. Tá bom. Aí, depois daí, tudo bem. Tudo maravilhoso. Irmãos me apoiando, isso e aquilo, tá. Mas quando foi em junho de 2018, de 2019, eu queria sair. Eu não queria mais. Eu não aguentava mais, porque desde quando eu comecei a estudar, eu simplesmente tive que abandonar minha família, porque eles me motivavam a abandonar minha família. Eu tinha que abandonar minha família, porque minha família fazia coisa que era errada, porque minha família era da Babilônia. Então eu não podia ter mais momentos com a minha família. E os meus pais sempre foram apóstatas, como eles falam, né? Eram apóstatas porque não criam na verdade e eram de outra religião, isso e aquilo. E eu comecei a me afastar da minha família. Eu não tinha mais momento com a minha família. Eu não tinha mais momento para conversar com meus pais, eu não poderia mais conversar com minha mãe, porque para eles, tudo que eu ia conversar com eles eram coisas sem noções. E eu não tinha mais momentos com a minha família, eu perdi amigos, eu perdi parentes, passei por situações onde eu não pude ajudar a minha família, porque para eles aquilo era errado. E eu sofria muito, muito mesmo. E pra quem me conhece, por meus conhecidos, sabe que eu amo dança. A minha vida é baseada em dança. Eu amo, assim, usar as expressões do meu corpo pra dançar. Eu sou apaixonada por dança desde pequena. E isso eu não podia mais, porque pra eles era
tipo um ponto que poderia me levar a cair, me poderia levar a voltar de novo para Babilônia, como eles dizem, né? E nisso eu tive que parar toda a dança. Eu fazia aula de dança, eu tinha certificados e eu tive que rasgar tudo, porque para eles era um ponto que poderia me fazer voltar ao meu passado. Tá bom, aguentei 2019, continuei indo para as reuniões e foi quando a minha amiga resolveu casar. Eu já tava querendo sair, só que eu cheguei para uma amiga minha da Assembleia de Deus, a única que eu ainda tinha contato, e falei para ela que eu ia só esperar o casamento da minha amiga e eu ia pedir o desligamento da congregação, da organização. E ela me apoiou, tudo, isso e aquilo, e eu comecei a fazer pesquisas. Comecei a pesquisar vídeos no YouTube de ex-TJs, comecei a pesquisar sites de ex-TJs, e eu comecei a ver histórias de muitos ex-TJ, as situações que eles passavam, que quando saíam da congregação, quando eram expulsos da congregações, que eles passaram a ser rejeitados pelos seus familiares, filhos foram rejeitados pelos seus pais, e assim vice-versa. Então, quando foi em março de 2020, a minha amiga casou, e depois que ela casou, eu ainda continuei um mês indo para a congregação, e foi logo quando começou a ser proibidas as reuniões por causa da pandemia, né, que tinha chegado ao Brasil, da Covid-19, e isso foi a chave que me levou a não assistir mais reuniões. No começo eu ainda escrevia cartas, fazia as minhas horas com cartas, e logo depois do meu batismo eu assinei para pioneira, fui pioneira auxiliar, e tinha aquela cobrança, né, que tinha que dar 50 horas. Então eu ia para campo, eu vivia em campo porque eu tinha que dar 50 horas, e quando eu não dava 50 horas, sempre vinha uma pressão que eles chegavam a perguntar para mim por que eu não tinha dado as 50 horas, o que tinha levado. E como eu fazia faculdade já, né, eles começaram a colocar a culpa na minha faculdade, que era a faculdade que não deixava, que eu tava perdendo tempo com coisas que não era de Jeová, que eu tava perdendo tempo com momentos que poderia estar dando o meu melhor a Jeová, isso e aquilo. E foi quando eu me senti mais pressionada ainda. Então, quando eu não ia trabalhar, eu me metia para campo, ficava o dia todinho, às vezes a tarde todinha no sol, no campo. Ia para campo, acompanhava as mães, fazia cartas, que naquele tempo já tinha um arranjo de cartas antes da pandemia chegar, né? E chegou a pandemia e foi o ponto-chave que eu precisei para me largar de vez eles, né? Porque não ia ter mais reuniões presencialmente, e eu comecei a faltar reunião. Eu não ia para reunião, assim, eu mandava o link para mim no meu privado, não participava, eu saía dos grupos, eles me colocavam, eu saía dos grupos de novo. Aí quando eles me colocavam, eu silenciava. E todo o tempo assim, e a minha estrutura todo o tempo. Era muito difícil fazer um estudo, muito difícil, até porque eu já estava no meu último livro do estudo, né? E eu sempre enganava ela, eu não tô em casa, eu tô no hospital, eu inventava alguma desculpa pra mim não estudar. E foi quando eu engatei um relacionamento com uma pessoa que era de dentro da organização, e aí eu adiei mais um tempo a minha saída. Eu mantive meu relacionamento com ele durante 5 meses. Durante 5 meses eu mantive meu relacionamento com ele. E durante 5 meses eu comecei a dar os meus relatórios, né? Fazia minhas horas todinhas, escrevia cartas, acompanhava estudos com ele, com outros irmãos, por vídeo, né? Tá, e foi quando eu falei que eu não queria mais mesmo. E eu terminei com ele. E comecei a frequentar cultos na Assembleia, participar de cultos na Assembleia,
online, e eu não queria mais saber. E foi logo quando começou de novo, né, a liberação das igrejas, eu comecei a ir para os cultos. Comecei a ir para os cultos, eu não queria de jeito nenhum mais assistir reunião e tá. E assim fui, não assistia mais reuniões, os anciões mandavam mensagem para mim e eu falava que eu tava desanimada, que eu não queria mais. E eles falavam que não eram para mim desistir, que isso era coisa do inimigo, que era amizades, que era faculdade, isso e aquilo, como sempre colocando culpa em faculdades, essas coisas, né? E tá, quando foi agora no ano de 2021, eu conheci a Anice procurando vídeos no canal, encontrei o número dela em um dos comentários e mandei mensagem para ela e ela me aconselhou, falou comigo, falou que eu ia conseguir, que não era pra mim desistir, que era pra mim continuar, que eu ia conseguir sair de lá, que era pra mim ter força. E comecei a conversar com ela, conversar mesmo, e eu escrevi minha carta de desligamento. Escrevi minha carta e falei com ela, né? Falei com ela, mandei minha carta pra ela, e uma parte da minha carta eu tinha pegado de um modelo da carta de um rapaz que tinha pedido desligamento também. Eu peguei um pedaço da carta dele, né? Só fiz umas modificações e acrescentei com as minhas palavras. E guardei essa carta como um rascunho. Algumas pessoas me aconselharam a não pedir, a simplesmente só não assistir mais as reuniões, que eu ia ficar inativa. Mas aí começou eles me perturbando. E quando foi agora, semana retrasada, agora no mês de outubro, eu pedi o meu desligamento, mandei a carta para um ancião e ele falou que ele queria falar comigo, se ele podia me ligar. Eu falei que eu não queria, que se só a carta bastava. Ele falou que sim, mas que pela minha carta, pelo jeito que eu tinha falado na carta, dava a entender que eu tinha ligações com apóstatas ou com pessoas que eram desassociadas. E eu falei para ele que sim, que eu estava tendo contato com pessoas que eram inativas, que eram desassociadas, que tinham pedido desligamento. E ele falou que o meu anúncio ia sair, e em 7 dias o meu anúncio ia sair. E quando foi nos 7 dias, caiu numa quarta-feira, eu pedi o link dele para me acompanhar a reunião, porque eu queria saber o que ia ser dito. E ele não quis me passar o link, ele ficou enrolando para me passar o link. E eu entrei em contato com uma pessoa lá de dentro, que eu ainda converso com ela, que ela tá tentando sair também. E ela pegou, me passou o link da reunião, eu entrei. Aí assim que eu entrei, ele mandou uma mensagem para mim e falou que o meu anúncio não ia sair naquele dia, porque um dos anciões tinha ficado doente e eles não tiveram tempo para concordar com a minha carta. E eu falei que eu não precisava da autorização dele para concordar a minha carta, que eu só queria o meu desligamento. E tá, ele falou que no domingo ia sair o anúncio. No domingo de novo, eu entrei, não saiu meu anúncio, eu mandei mensagem para ele e eles falavam que o ancião ainda não tinha melhorado, que eles precisavam conversar com o ancião. E tá, aí eu tô esperando a reunião de amanhã, que é a reunião de quarta-feira, né? Hoje é dia 19, no caso agora é a reunião do dia 20, né, de outubro, para pedir para ouvir o meu anúncio, né? Mas depois que eu parei de assistir reuniões, muita coisa mudou na minha vida. O meu convívio com a minha família, o meu convívio com meus pais é totalmente outro. Hoje eu tenho tempo com meus irmãos, hoje eu converso com meus irmãos, tenho tempo para conversar com meus irmãos. Hoje eu trabalho com o que eu gosto, tô terminando a minha faculdade, graças a Deus. E voltei de novo à Assembleia de Deus, tô me sentindo super bem. Voltei a dançar de novo, voltei a ter minhas aulas de dança. E assim, minha vida tá totalmente mudada para melhor, graças a Deus. Tenho conhecidos que eu tô ajudando a sair lá de dentro. Tenho pessoas que estão se organizando para sair lá de dentro.
E assim, um conselho que eu dou para quem assim tá tentando sair: tenha força, não desista, você vai conseguir. No começo assim parece ser meio complicado, parece ser meio difícil, principalmente quando a gente tem parentes lá dentro. Mas não desista, continue, vá em frente, porque quando você consegue sair, você recebe uma paz tão grande, que você fica se perguntando por que você não fez isso antes. Entendeu? Eu era sozinha, na verdade. Eu sempre fui sozinha e isso me ajudou muito a querer sair, entendeu? Isso me ajudou muito. Mas para quem tem parentes lá dentro, a situação eu sei que é um pouco mais complicada, porque passa a ser rejeitado pelos seus parentes, né? Não pode ter mais o convívio. Então eu digo assim, não desista. Continue, vá em frente mesmo. Se quiser pedir seu desligamento, peça, escreva a carta, peça, ligue, fale, entendeu? Se quiser ficar inativo por causa de familiares, faça de tudo para ficar inativo, mas saia de lá. Saia de lá, porque lá, hoje eu digo que é uma prisão, lá dentro. Eles trabalham muito na tua mente. Eu passei a ter depressão depois de um tempo que eu passei dentro da organização. Eu passei a ter depressão. Eu me sentia tristeza sem motivos. E hoje eu digo que lá é simplesmente um hospício, vamos dizer assim, que eles fazem de tudo pra gente ficar doido. E não desista, continue, vá em frente. Eu consegui, muita gente tem conseguido e você vai conseguir também. Ore a Deus, peça a ajuda dele, que ele vai te ajudar. Eu sei que você é forte, que você vai conseguir, assim como eu e muitas pessoas já conseguiram.